Eu tenho, assim, nos últimos anos, pensado e estudado sobre as grandes feridas, as grandes lacunas e o profundo adoecimento que se encontra na sociedade. Eu sou uma pessoa extremamente pessimista em relação ao ser humano. Eu não sou uma pessoa que olha para o ser humano empolgado com aquilo que o ser humano faz e é. Eu sou uma pessoa extremamente pessimista em relação ao homem sem Deus. Eu não acredito que o homem sem Deus melhora. Eu acredito que a única forma do homem se tornar um ser pleno, com um coração alinhado, com motivações alinhadas. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que um homem sem Deus é fiel. Os que tem Deus já é difícil, já apronta, né? Eu tenho muita dificuldade de acreditar que um homem inteligente, um gênio sem Deus, glorifica o Criador. Um homem extremamente inteligente, no final ele glorifica quem? Ele mesmo, é o nome dele que se torna célebre, né? Se você perguntar assim para mim, qual é a diferença entre um mau pagador e um bom pagador diante de Deus? É quem ele glorifica. Eu não entendi, o que você está querendo dizer? O cara mau pagador, desonesto, pilantra, o cara que dá calote em todo mundo, que suborna, que faz estelionato, que apronta um monte de falcatrua financeira. Esse cara, ele é um cara sem caráter. Agora imagine o cara honesto. Sabe aquela frase? Cobrador não bate na minha porta. Aquele cara honesto que paga as suas contas. E ele fala, olha, eu sou um cara honesto. Eu sou um cara trabalhador e tudo que eu faço o que o meu braço consegue. Eu sou um cara que ninguém, não há possibilidade de nenhuma pessoa vir um dia cobrar de mim, porque eu sou um cara honesto. Amado, qual é a diferença de um cara que se exalta pela sua honestidade e de um cara pilantra diante de Deus? Nenhuma, amado. O que é um coração convertido? Eu sou o que sou graças a Deus. Se eu sou honesto é pela misericórdia de Deus. Se eu pago minhas contas é pela misericórdia de Deus. É pela bondade dEle, é pela graça de Deus. É porque a graça de Deus é favorável a mim, eu sou o que sou. Paulo fala isso, pela graça de Deus, sou o que sou. Então, eu não acredito que o ser humano é um ser humano assim, que o ser humano, a humanidade sem Deus, eu não acredito que ela é boa. Eu acredito que o homem, a essência do homem é a maldade. Eu não vejo o homem como um ser bom. Eu creio que a essência do homem sem Deus, o homem caído, esse homem, vocês vão ter uma aula sobre isso, da condição do homem diante de Deus. Lá no final, quando eu vou falar sobre maturidade, acredito que lá na aula 27, 28, vocês vão ter um conteúdo mais voltado para a maturidade. Eu vou apresentar para você o estado crítico do homem sem Deus, a depravação, aquilo que a gente chama de depravação total do homem. O ser humano é completamente depravado no seu pecado. Então eu não acredito que o homem ele tem que ser melhorado, eu não acredito que o homem tem que melhorar, eu não acredito que o homem tem que ser melhorado, essa é a expressão correta. Eu acredito que o homem tem que ser transformado. Qual que é o problema nos casamentos? É que a gente acha que o nosso casamento a gente vai ter um bom casamento quando a gente mudar. Deixa eu te falar uma coisa para você, seres humanos não mudam. Ninguém muda. Seu marido nunca vai mudar, tua mulher nunca vai mudar, teu filho nunca vai mudar. As pessoas são transformadas. Deus transforma. E muitas das vezes, a maneira como Deus nos transforma é não mudando nada. Às vezes, a melhor forma de Deus transformar a sua vida
é deixando seu marido ser do jeito que ele é. Às vezes a melhor forma de Deus transformar o seu casamento é não mudando a sua saúde. Não curando você. Não te mudando. Porque eu acredito que Deus transforma. A palavra usada sempre nas Escrituras é transformação. Transformai-vos e não mudai-vos. Então eu não acredito que o homem tem que mudar de cidade para ele ser transformado, ele tem que mudar de mulher, mudar de igreja, mudar de lugar. Não acredito isso, amado. Isso só mostra a nossa incapacidade de acreditar que Deus faz as coisas. Eu estou precisando de mudar isso na minha vida, porque quando eu mudar isso aqui, aí eu vou estar melhor. Isso mostra a nossa carnalidade, mostra a nossa incapacidade de confiar e depender daquilo que Deus vai transformar nas nossas vidas. Um testemunho de transformação naquilo que Deus fez. E como eu disse, eu tenho pensado no quanto a cada dia o ser humano tem piorado. E como eu disse, isso tem acontecido também na igreja. E eu fui percebendo que realmente a nossa geração tem, na verdade, cada geração tem se tornado mais frágil, mais adoecida, mais deformada. E a gente precisa ter um entendimento bíblico. A gente fala muito sobre igreja bíblica, né? Muitos estão usando a expressão que a gente não precisa, não é de um avivamento, a gente precisa de um reabibliamento. A gente precisa voltar à palavra, a gente precisa crer mais nas Escrituras, entender mais o que a palavra de Deus nos ensina. Mas, por outro lado, mais do que uma igreja bíblica, a gente precisa ter famílias bíblicas. As mulheres precisam entender qual foi o propósito de Deus na vida de cada mulher convertida que se converteu ao Evangelho de Cristo e à fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que repensar, amado, se realmente nós queremos conhecer a palavra de Deus, queremos ler a nossa família a partir dos valores do reino de Deus. E como eu disse, muito mais do que uma igreja bíblica, nós precisamos de famílias bíblicas. Famílias que realmente entendem qual é o valor do reino de Deus e o propósito de Deus na vida de um homem, o propósito de Deus na vida de uma mulher, o propósito de Deus nos nossos filhos, como nós devemos criar os nossos filhos. O que realmente é uma criança formada pelos valores do reino de Deus? O que é uma esposa e um esposo que caminha a partir dos valores do reino de Deus? E querendo ou não, amado, quando a gente fala de saúde de uma sociedade, saúde emocional, a saúde de todo mundo depende basicamente da família que você veio. Não sei se você sabe disso. A saúde emocional que você tem, a maturidade emocional que você possui, está diretamente ligada à família que você tem. Amado, eu conheço famílias que você olha para o cara, eu conheci recentemente, eu fiquei sabendo de um cidadão que por sinal ele tem até uma amizade com meu filho, e eu não acreditei que me falaram que ele tem 37 anos. Eu falei, esse rapaz tem 37 anos, é um menino. É um menino. Mas quando você vê a infantilidade na vida de uma pessoa,
a maneira como aquele rapaz se comporta na vida, a maneira como aquela menina se comporta na vida, você vai perceber que isso está diretamente ligado à família que ele teve. O ambiente familiar que ele viveu era um ambiente que não cooperava com a maturidade emocional, com a maturidade espiritual dessa pessoa. A nossa maturidade está ligada ao meio que a gente vive, principalmente no que diz respeito à família. A gente vai trabalhar isso muito, acredito eu, logo numa aula que a gente chama de confrontando valores, como os valores são formados, como o nosso caráter é formado. E muitas das vezes, amado, quando a gente tem uma família extremamente adoecida, isso produz um abismo dentro de nós, e a gente não consegue se conectar com a nossa história, com o nosso futuro, com a nossa profissão. A profissão que você tem é profundamente influenciada também pela família que você possui. Todos nós aqui conhecemos a parábola aí do filho pródigo, né? Eu tive recentemente uma ideia, se eu fosse um ilustrador, eu ia trabalhar com desenho em 3D, com ilustração em 3D. Eu ia ocupar um tempo em fazer uma história. Mas eu posso até pensar num roteiro de fazer uma história da família pródiga. Certo filho tinha um pai e uma mãe. E um dia um pai falou, vou cuidar da minha vida. E outro dia a mãe falou, eu vou também cuidar da minha vida. E o filho ficou em casa e cada um foi cuidar da sua própria vida. Amado, vou falar uma coisa para você. A história de hoje, a parábola de hoje, não é a parábola mais do filho pródigo. Hoje a parábola é a parábola da família pródiga. Quem saiu de casa não são mais os filhos. Quem saiu de casa foi o pai e a mãe. Quem está sozinho hoje esperando o pai voltar não é mais o filho, não é mais o pai e a mãe. Quem está hoje sozinho em casa esperando o papai e mamãe voltar é quem? São os filhos. Quem está dando festa quando alguém chega em casa não é mais o pai, é o filho. Então, querido, essa história é a história que eu vejo toda semana. Por que eu estou falando isso, amado? Eu sei que é difícil falar isso. Eu sei que na cabeça de todo mundo as pessoas argumentam. Esses dias atrás eu estava ministrando numa igreja. A hora que deu o intervalo, o pastor me procurou e falou, pastor, será que eu tenho culpa do meu filho virar o que ele virou? Querido, qual é a verborréia que a gente escuta o tempo todo nos aconselhamentos que a gente faz pelo Brasil? Qual é o discurso que a gente escuta o tempo todo? Pastor, eu fiz o que eu fiz para atacar meu pai e minha mãe. Pastor, o caminho errado que eu tomei na vida, eu tomei porque o meu pai e minha mãe fez isso e aquilo outro. Eles não tinham tempo para mim, pai. Ô pastor. Da mesma forma que a maioria dos discursos que a gente escuta, de pessoas que fizeram tudo certo na vida, que casaram corretamente, que tiveram uma vida alinhada com o propósito de Deus, pessoas que têm, como a gente usa, uma bússola interna que norteia a vida da pessoa, ela sabe onde ela quer chegar, ela sabe para onde ela quer ir. A maioria tem esse discurso. Pastor, eu já tive vontade de fazer muita coisa errada, mas todas as vezes que eu ia fazer uma coisa errada, eu lembrava do meu pai e da minha mãe. Deus me livre de fazer uma coisa errada, eu vou magoar minha mãe e meu pai. Pastor, tem exceções? Amado, eu quero acreditar que tem exceção. Eu quero acreditar. Eu tento acreditar que um filho adoecido, uma família adoecida, uma mulher doente, um marido adoecido, um filho emocionalmente desequilibrado, entregue às drogas, à prostituição, ao roubo, ao tráfico, uma menina entregue ao lesbianismo, surtada dentro de casa, em profundo adoecimento, deprimida, odiando a vida, odiando os pais, odiando todo mundo. Eu quero acreditar que existe uma exceção de alguém que teve uma família extremamente saudável e o menino surtou.
lembra de desligar o seu celular. Eu quero acreditar, meu irmão. Eu quero acreditar que essa pessoa, que essa família teve um acidente de percurso, que todo mundo fez tudo certo e um filho fez tudo errado. Eu quero acreditar. Sabe por que eu quero acreditar? Porque todos os casos que eu atendo não é assim que funciona. Todos os casos que eu atendo não é assim que funciona. Quando você vai na história, amado, quando você vai mexer na história, você vai ver lá que aquele filho está reproduzindo, está respondendo, está reagindo à família doente. Porque a gente não quer, amado, nós vivemos numa geração que a última coisa que a gente quer fazer é a velha história do Adão e da Eva. O Adão coloca a culpa em quem? Quem é o culpado nessa história? Quando eles foram pegos em pecados, qual a primeira pessoa que o Adão colocou em culpa? Não foi na Eva. Foi em Deus. A mulher que tu me destes. Alguém diz que Deus escolheu uma vez para nunca mais escolher. Você se vira aí, você vai agora escolher tua mulher, teu marido. Uma vez eu escolhi e deu problema. O Adão coloca a culpa em Deus. A mulher coloca a culpa em quem? Parece que a única pessoa ali, o único ser ali que foi verdadeiro foi quem? O diabo, porque o diabo colocou a culpa em quem? Ninguém, ué. Deus não colocou, o Adão colocou a culpa em Deus. A mulher colocou a culpa na serpente. A serpente colocou a culpa em quem? Ela ficou calada, não falou nada. Então nós temos a essência do pecado na nossa vida. Põe um negócio na sua cabeça. A essência do pecado da nossa vida é colocar a culpa nas pessoas. Eu não tenho culpa do meu filho ser o que ele é. Eu não tenho culpa da minha esposa estar desse jeito. Eu não tenho culpa do meu marido ter feito isso. Faz parte da essência. A primeira reação do pecado na vida do ser humano foi não assumir a sua própria responsabilidade, a sua própria culpa. Eu errei. Talvez seja esse o segredo do Davi, né? Todas as vezes que Deus confrontava Davi, a primeira coisa que ele falava era o quê? Pequei. Tu és justo até me punir, mas não retire de mim o teu espírito. Sabe, irmãos, falar a respeito de família disfuncional, falar a respeito de adoecimento familiar, nós temos que entender uma coisa que eu tenho falado e as pessoas têm dificuldade de entender, que a maioria dos adoecimentos que você vê na sociedade tem origem dentro da nossa própria casa. O útero de muita imoralidade, o útero de muita perversão, o útero de muito adoecimento, amado, quando você vai olhar a história dessa pessoa, aconteceu dentro da casa dela. Antes dos nossos filhos se perderem no mundo, eles se perdem dentro da nossa própria casa. É incrível, amado, como os nossos filhos copiam o nosso comportamento. Como os nossos filhos copiam a nossa vida. E será, amado, que aquilo que está acontecendo na nossa casa não tem nada a ver com a gente? Esse tempo atrás eu fiquei sabendo de um pastor que eu conheço, que inclusive eu já aconselhei ele, a família destruída, as filhas adoecidas, profundamente adoecidas. Ele chegou desesperadamente um dia perguntando, como é que eu faço para que... Qual o segredo? Qual foi o segredo para a sua família ter dado certo? Qual foi o segredo para os seus filhos ter feito o que eles fizeram, tudo certo, escolheram certo, casaram corretamente, vivem bem? Meus filhos é tudo surtado, coleciona divórcio, coleciona adultério, coleciona homossexualismo. Sabe, irmãos, é quase impossível nós assim lidarmos, acho que tem que colocar naquela, está na página lá? Verdade. Passa para mim, por favor, então. É quase impossível nós lidarmos com um quadro de imoralidade, carências, traumas, feridas emocionais, e principalmente as disfunções na sexualidade,
sem entender que tudo isso começou dentro das nossas casas. Amado, nós temos que entender que o que está acontecendo nessa sociedade começou dentro da casa das pessoas, dentro da nossa própria casa. Não é possível falar a respeito de adoecimento, não é possível falar a respeito de adoecimento na sociedade sem antes nós trazermos um olhar para dentro da nossa própria família. Como eu já disse, tudo que você ouve de violência, tudo que você vê hoje de abusos, imoralidade, perversões, tudo isso foi gerado, eu acredito que isso foi gerado dentro das nossas casas. Por quê, amado? Tem um salmo, um salmo interessante, que é o Salmo 78. Passa para mim, por favor. Esse salmo diz o seguinte, pode passar. O que ouvimos, aprendemos. O que os nossos pais contaram, não esconderemos aos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louvores e os feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas do que Ele fez. Olha só que interessante o que o texto diz, do Salmo 78. O que ouvimos, aprendemos. O que contaram nossos pais, não esconderemos aos nossos filhos. Amado, aquilo que a gente ouve dentro da nossa casa é aquilo que a gente aprende. Eu costumo falar que Casados para Sempre é muito bom, MMI é muito importante, Veredas Antigas é maravilhoso, Universidade da Família é muito bom, Homem ao Máximo é excelente, Mulher Única é maravilhoso, os cursos da Universidade da Família são maravilhosos, mas sinceramente, amado, curso de noivas e de noivos tem que ter na igreja, mas sinceramente é muito bom ter esses cursos. Mas aquilo que os nossos filhos aprendem não é aquilo que eles vão reproduzir na vida de casado, não é aquilo que eles aprenderam num curso de noivas ou até mesmo num curso de família como esse que você está participando. Aquilo que os nossos filhos vão reproduzir dentro das suas casas e nos seus casamentos, é aquilo que eles viram todos os dias papai e mamãe fazendo. O único evangelho que os nossos filhos leem é a nossa própria vida. Você vai ouvir isso em outro momento também. Nós temos que entender, amado, que o que os nossos filhos estão reproduzindo na vida, eles aprenderam dentro da casa, vendo o modelo de papai e de mamãe que eles tiveram todo dia dentro de casa. Se as nossas filhas não conseguem acreditar mais em homens, é pelo modelo de pai que ela teve dentro de casa. Se os meninos não conseguem ter caráter, é com certeza o modelo de pai que eles tiveram dentro de casa. Pastor, o senhor está dizendo então que a gente é vítima da vida? Não é vítima da vida, amado. Nós somos influenciados sim a partir da família que nós temos. Nós somos influenciados sim. Nós pais ensinamos o tempo todo, seja positivo ou negativamente. Eu vi um testemunho curioso de uma pessoa que o marido dela foi para a guerra, família americana, ele foi lá para uma dessas guerras que os Estados Unidos manda o soldado lá, e ele foi convocado bem no tempo, bem nos dias que a esposa dele estava grávida. A mulher ganhou neném, ele lá nos países muçulmanos lá como soldado do americano. Amado, ele ficou 2 anos no campo. Depois de 2 anos, ele voltou para casa. Querido, quando a filhinha dele, que já tinha 2 anos de idade, o encontrou, ela beijou tanto, ela abraçou tanto, meu pai, você sabe por quê? Porque todos os dias a mãe mostrava a foto do pai na parede, todos os dias ela conversava com o pai pelo computador, todos os dias a mãe contava a história do pai, mostrava a fita do casamento, mostrava os vídeos.
a imagem do pai ficou muito viva, de modo que quando essa criança que nunca teve contato com o pai, essa criança tratou o pai como se ela convivesse a vida toda com ele. Você está entendendo, querido? E às vezes um pai está presente dentro de casa, uma mãe está presente dentro de casa, mas os filhos odeiam seus pais. Porque não há contato. Será que o que está acontecendo com os nossos filhos dentro da nossa casa não tem nada a ver com a criação que a gente está oferecendo para eles? Será que o comportamento da minha filha em relação à figura masculina, aos homens, não tem nada a ver com aquilo que você está falando para ela? Amada, a história de muito lesbianismo tem a ver com mulheres que odeiam seus maridos, seus ex-maridos, seus companheiros que passou por um divórcio. Muita história de lei, eu já ouvi isso várias vezes. Pastor, eu passei a vida toda ouvindo a minha mãe falar mal do meu pai. A história de muito menino confuso com a figura paterna tem a ver com muita mãe que passou a vida toda falando mal de filho, de marido. A história de muito homem que não dá valor à mulher, que trata a mulher como um objeto. É a história de muito filho que viu o marido tratar a esposa como... É a história de muito filho que viu dentro de casa a mãe dele ser muito mais um objeto do que propriamente uma mãe, uma esposa. Entenda. Oito 80% da saúde emocional de uma criança está diretamente ligada ao amor que o homem, que a mulher, que o pai, que a mãe demonstram um pelo outro. Minha filha tem que me ver, tem que todos os dias me ver apaixonado, beijando, apaixonado pela minha esposa. Minhas filhas têm que olhar para o meu casamento e falar assim: esse é o melhor ambiente do mundo de se viver. Tempo atrás, minha filha chegou para mim, vai ter uma outra aula que talvez eu repita essa história. Chegou para mim e falou: papai, casa comigo. Ela tem 4 anos. Ela pegou meu rosto e disse: papai, casa comigo, eu quero casar com você. Eu falei: vamos casar então. Mas eu sou casado com sua mãe, mas pode casar comigo também. Casar para Sara não é o que a gente pensa de casamento. Casar para Sara é passar a vida toda do lado de uma pessoa que a faz feliz. Por que ela pensa assim? Por que ela pensa assim? Que a mãe dela é feliz. Ela vê a mãe feliz, ela pensa: o que eu quero é o que a minha mãe tem. O que a minha mãe tem? Minha mãe é feliz porque é casada com meu pai, então eu quero ser feliz também. Põe um negócio na sua cabeça, gente. Para de ficar acreditando que o adoecimento do seu filho não tem nada a ver com você. Tem sim, amado. É o tipo de pai, de marido que a gente é dentro de casa, que produz o tipo de filho que a gente tem na sociedade. Tudo começa dentro da nossa própria casa. E infelizmente, amado, os nossos filhos têm aprendido mais negativamente do que positivamente. Como eu disse, nós estamos ensinando o tempo todo. Nós estamos ensinando o tempo todo. Você está ensinando o seu filho o tempo todo dentro de casa. A maneira como você fala, a maneira como você age, o amor que você tem por Deus, a fé que você tem. Você fala que tem fé, mas quando dá um probleminha financeiro, a casa quebra dentro de casa. Seu filho ora o pão nosso de cada dia, mas na hora que bate a necessidade, você surta. E o seu filho entende que não é Deus que dá o pão nosso, é o seu braço mesmo. Você grita dentro de casa: se eu morrer, eu fico pensando no dia que eu faltar aqui dentro dessa casa, vocês morrem. Nossos filhos têm que ouvir da gente: olha, falar uma coisa, se eu morrer não muda nada, quem sustenta essa casa é Deus. Será que é isso que a gente está ensinando para os nossos filhos? Por que eu estou falando isso? Porque existe uma ferida hoje na nossa geração que eu tenho chamado o vazio de transmissão. Passa para mim, por favor.
O vazio de transmissão. Nós temos vivido um vazio de transmissão. O que seria esse vazio de transmissão que nós temos vivido, né? Uma das principais funções de uma família é transmitir a sua história. Eu vou repetir isso. Uma das principais funções de uma família é transmitir a sua história. A família, ela existe, amado. O pai e a mãe, ela existe para poder contar para os seus filhos a história da sua família. Sempre foi assim. Como é que eram os quadros antigamente nas nossas paredes, amado? É o quadro da bisa, o quadro da avó, o quadro da mãe, do pai. A gente gastava tempo contando a história da nossa família. Quando você vai na sociedade onde as famílias são fortes, onde as famílias são fortes, você vai perceber que a principal característica dessa família é que eles se ocupam em trazer a memória dos seus avós, dos seus pais. A história da família é contada. Hoje a maioria de nós não consegue elaborar uma árvore genealógica. A gente não consegue elaborar uma árvore genealógica. Você consegue lá, pôr na parede, lá, fulano veio fulano, beltrano, amado, vira uma coxa de retalho. Porque está tudo fragmentado. Vivemos a morte das tradições, das referências. E se existe algo, como eu já disse, que a família deveria transmitir, seria a sua história após história após história. A memória que houve, a memória viva do avô, a memória viva do bisavô, a memória viva daquela família. Aquela família tem uma história a ser contada. Mas a nossa geração, amada, a gente tem muito pouco valor no passado. A gente não tem aquilo que a gente leu, o que nós ouvimos, nós aprendemos, o que contaram os nossos pais, vamos contar aos nossos filhos. Isso que é fé. A gente desassociou a nossa fé com a nossa tradição familiar. Por que o Brasil era um país, a cada dia ele tem perdido isso? O que mais produzia uma prática de fé católica no Brasil? A pessoa era católica por quê? Porque o pai era católico, porque a avó era católica. Isso era tão forte que tem pessoas que não conseguem deixar de ser católico por conta de quê? Da família. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente fica todo mundo pensando qual que é o segredo de uma igreja ser forte. Amada, a força de uma igreja está nas famílias que ela possui. Você sabe por que as pessoas não param em igreja? Porque a família dela não tem mais história naquela igreja. Quando você vai numa igreja onde está ali muitos anos de família, está ali o avô, está ali a avó, está ali o pai, os filhos, está ali, mas hoje é tudo fragmentado. Cada um vai para uma igreja, cada um frequenta uma igreja, cada um frequenta um lugar, o marido é de um lugar, a esposa está do lugar, os filhos estão em outro lugar. E aí todo mundo fica perguntando qual que é o segredo de uma igreja forte. O segredo de uma igreja forte são famílias fortes, mano. O segredo para manter gente dentro de igreja, mano. A gente achou que o grande segredo para manter as pessoas dentro da igreja é discipular essas pessoas. Eu acho importante, amado. Mas sabe quem que discipula mesmo uma geração? A família. É o pai que discipula a filha e a mãe que discipula a filha, o pai discipula o filho, a família está sendo discipulada, eles acompanham a vida um do outro e a igreja é forte. Por que a gente vive pingando de igreja em igreja? Porque não tem família em igreja. Amados, são raríssimas hoje as igrejas que está toda a família naquela igreja, sim ou não? E ninguém para. O irmão está numa igreja, o pai está na outra igreja, o outro está na outra igreja. Não há transmissão, não há valores.
Como eu já disse, o passado tem muito pouco valor, o futuro tem muito pouco valor. O que vale é o que eu estou gostando agora. Eu gosto agora, eu gosto de estar aqui agora. Eu estou aqui agora, eu gosto daqui. E é aqui que eu fico. Percebe? Não tem história naquela igreja, não tem história naquela comunidade. Não há história. É o que eu falei para vocês, né, na primeira palestra. Amado, é patético hoje a cerimônia de casamento. Amado, vou falar uma coisa para você. As coisas mais patéticas que eu acho hoje nas igrejas é cerimônia de casamento. Tem cerimônia de casamento, o hater, ele faz... a especialidade do hater é filmar cerimônia de casamento. Eu quero ter uma conversa com ele. Mas tem cerimônia de casamento que o pessoal acha que eles estão assim num parque de diversão. Eu já vi cerimônia de casamento onde o cara vai de Luke Skywalker. A noiva vai de Princesa Leia. O soldado, os padrinhos vai de aqueles clones de branco. Entendeu? O sogro de Darth Vader, né? E aí vai. O padrinho é o mestre, o pastor é o mestre Yoda, entendeu? Sério. Eu já vi casamento na internet assim, virou uma piada. As pessoas não entendem que casamento é para celebrar família, querido. Casamento é para honrar pai e mãe. Casamento é para dizer que aquele pai, eu sou designer gráfico. Durante muitos anos eu fiz arte de convite de casamento. Antigamente colocava lá, fulano e beltrano convidam para o enlace matrimonial dos seus filhos. Hoje um convite de casamento você recebe, parece com tudo, menos um convite de casamento. Parece mais um convite de uma festa rave. Viram uma piada os casamentos do dia de hoje, amado. Família não é celebrada. Eu, quando celebro o casamento, eu quebro tudo. A hora que eu tenho que dar a bênção, adivinha o que eu faço? Quando eu tenho que pegar lá, falar para a moça, falar assim, fulano de tal, você recebe o abençoado aqui como seu marido? Irmão, você recebe. Não é eu que falo isso mais, sabe o que eu faço? É claro que eu dou uma pesquisada antes para não fazer vexame, que tem lugares que não dá para fazer isso. Eu vou lá e chamo os pais da moça, os pais do rapaz, eu coloco um do lado do outro. Aí eu falo para o pai da moça, diga para o rapaz, eu falo no ouvido, você recebe a minha filha como a sua legítima esposa? Aí eu falo para o rapaz, o pai do rapaz, você recebe o meu filho? Aí eu coloco os pais na frente, eu faço os pais fazerem a bênção das alianças. Eu faço os pais colocar a mão na cabeça dos filhos e casarem seus filhos. Eu não faço mais casamento, eu chamo os pais para fazerem casamento. Se não tem um pai, eu chamo um avô, porque o casamento, quem celebrava o casamento era quem? A família que celebrava o casamento. Chamava um sacerdote, lá na casa tinha era um grande banquete que chamava a família do moço e da moça, e os pais, junto com aquele sacerdote, faziam um casamento. Por quê, amado? Porque a gente desconectou, a gente vive fé sem pai, a gente vive fé sem família. Meu filho falou assim, eu fiquei sabendo que vai ter um evento aí em Goiânia, vai ter o Dunamis, vai ter o fulano de tal, vai ter o ciclano. Eu falei, você não fez a inscrição até agora? Filho, chamei o João Pedro e falei assim, João Pedro, vou falar uma coisa para você. A última coisa que eu me preocupo é com sua faculdade, é com sua profissão. Eu quero que você tenha uma experiência com Deus, meu filho. Tenha o máximo de experiência com Deus, tenha sede por Deus, gaste seu dinheiro com eventos, vai nos congressos, participa de missões, viva o seu, deixa Deus tocar na sua história. Eu sempre converso com os jovens da minha igreja, da minha idade, da jovem não, né? Ilusão da minha vida. Eu sempre converso aí com a geração de 40, de 35, 40 anos. Você sabe por que a gente está bem? Sabe por que a gente está firme com Deus? Porque a gente foi tocado por Deus lá na nossa adolescência.
Foi. Você sabe por que a gente até hoje aí, com lutas, com dificuldades, alguns passando por divórcio, alguns dando errado, fez coisa errada na vida, mas está firme. Chora, se arrepende, busca estar com Deus. Você sabe por quê? Porque lá na adolescência, eles tiveram uma experiência com Deus. E aquilo marca. Posso falar uma coisa para você, amado? Se os nossos filhos não tiverem uma experiência com Deus na infância e na adolescência, eles só vão voltar para Deus lá nos 40 anos, depois de ter feito muita burrada na vida. Com um filho bastardo, com um filho gerado fora do casamento, acumulando divórcio, arrebentados. Por isso, amado, que o meu foco é falar, você tem que ter experiência com Deus. Eu quero saber como é que está a sua vida com Deus. Amado, eu pergunto, todo dia eu pergunto, e aí, como é que está Deus na sua vida? E aí, como é que você está com Deus? E detalhe, lembrando que é eu que inspiro ele a fazer isso. Se ele não vê na minha vida, não adianta. Não adianta. Não adianta eu pedir para o meu filho aquilo que ele não vê. Gente, adolescente não é hipócrita. A gente que fica hipócrita na vida adulta. Adolescente tem dificuldade de crer no Evangelho porque ele não vê isso na nossa vida. Quando um adolescente vê na sua vida o seu amor a Deus, amado, ele fala, eu quero isso na minha vida. Adolescente não aguenta hipocrisia. Por quê? Porque a gente não entende que a nossa fé está diretamente ligada ao quanto a gente transmite ela para os nossos filhos. Só que não há transmissão. A gente não transmite valores, a gente não transmite história, a gente não transmite legado. A gente não transmite. Na próxima palestra, na palestra de geração de homens fracos, eu vou falar isso. Amada, a nossa geração não fala nada para os nossos filhos. Sabe qual é a única frase que a gente fala para os nossos filhos? Sabe qual é a única coisa que a gente transmite para os nossos filhos? Tudo que eu quero é que você seja feliz. Você sabe o que significa isso? Nada. Você quer falar nada para os seus filhos? Diga para ele que você quer que ele seja feliz. O que o nosso avô falava para a gente? O que o nosso bisavô falava para os nossos pais? Você tem que seguir o legado dessa família. Essa família tem o quê? Advogado. Essa família tem o quê? Médico. Você tem que seguir o legado da família. Sim ou não, amado? Profissão era legado, meu irmão. É assim hoje? Não, o que você quiser. Você está feliz? Amado, vou falar uma coisa para você. Aquilo que deixa a gente feliz é o que mais atrapalha a nossa vida. As coisas mais verdadeiras da nossa vida são as coisas que vão deixar a gente mais triste. Sim ou não? As coisas mais verdadeiras da nossa vida, geralmente são as coisas que deixam a gente mais triste. E quando a gente fala nesse vazio de transmissão, eu tenho que tocar no assunto de algo assim, muito sério, que é a questão da maternidade. Por conta desse vazio de transmissão, passa para mim. Por conta desse vazio de transmissão, nós temos hoje uma geração de mães, e eu vou falar em geração de homens fracos, também a geração de pais, mas eu queria tocar sobre a geração de mães, que a geração de mães da nossa contemporaneidade não sabe transmitir para suas filhas o valor de ser mãe. Desculpe, irmãs, a maioria de vocês aqui ensina para as filhas de vocês a não terem filhos. A maioria de vocês, mulheres, ensinam para as filhas de vocês que a pior coisa na vida é ter filho. E que você tem que pensar em você, você tem que pensar no seu futuro, você não tem que depender de marido, você não tem que depender de homem, que homem não presta, e que você tem que fazer sua cama. Amados,
A marca da maternidade dos dias de hoje é ter apenas um filho e olha lá. As mulheres hoje, amado, eu vou explicar por que isso aconteceu, as mulheres foram adestradas a acreditar que quanto menos se tem filho, mais feliz ela vai ser. Sendo que quando a gente olha para a Bíblia, é completamente o contrário. A Bíblia fala que a nossa aljava tem que estar o quê? Cheia de filhos. Querido, um muçulmano entendeu o que um cristão não entende. Até porque o que uma mulher muçulmana está fazendo exatamente nesse momento? Responda. Hã? Eu quero ouvir, eu não ouvi. O que uma mulher muçulmana faz todo dia? O que ela cuida todo dia, meu irmão? Hã? Dos seus filhos. O que uma mulher cristã todo dia está cuidando? Do mercado de trabalho. E aí, amado? E aí, a gente não entende por que nós somos uma geração profundamente adoecida. Porque as mulheres hoje não sabem ser mães. Por que antigamente, qual que era o principal recurso que uma mulher usava ou antigamente para manter um homem dentro de casa? Ter o quê? Ter filho. Deixa eu te falar uma coisa para você. A nossa crise é tão forte que a maioria dos problemas que a gente vê nos casamentos começa depois que eles têm o quê? Filhos. Antigamente, filho mantinha um casamento. Hoje, você quer destruir seu casamento? Tem o quê? Agora, por que isso acontece? Porque a gente não... Por quê? Porque a geração, escute, a geração de mulheres hoje não foi preparada para ser mãe, foi preparada para o mercado de trabalho. A nossa geração de mulheres não foram preparadas para serem mães. Essa é a velha herança dos anos 60. Qual que é a velha herança dos anos 60? É eu que digo quando eu quero ter filho. A famosa pílula anticoncepcional. Você não tem noção do que essa pílula produziu na mente das mulheres. Porque uma mulher, amado, quando ela olhava para a vizinha dela e via aquela vizinha ter 3, 4 filhos, o que ela fazia? E ela tinha um filho, como é que ela ficava? Ela ficava em pânico, tem que ter filho. Porque ter filho era sinônimo de quê? De uma mulher saudável, de um casamento saudável. Só que hoje é o contrário. Você, mulher, já ouviu isso com certeza várias vezes. Você é doida. Você tem que cuidar da sua vida. Que história é essa de perder tempo com criança? Pega esse menino, coloca na creche logo e vai pensar em você. E a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. O fato histórico nos dias de hoje, o principal fato histórico nos dias de hoje, no que diz respeito às mães, é o fato de que nós temos uma geração de mães órfãs. Como assim mães órfãs? As mães de hoje não são referência de mães para suas filhas. Não são. Hoje, amado, uma mãe, ela não sabe transmitir para sua filha o que é ser mãe. Se você pegar uma mulher de hoje, uma mulher de 50 anos, e colocar ela na frente de uma menina de 15 anos, essa mulher de 50 anos não tem como não tem como valor ensinar aquela menina a ser mãe. Na nossa contemporaneidade, não há lugar para ser pai e não há lugar para ser mãe. Vivemos um adoecimento total. Uma vez a mãe do meu pastor, como é que é o nome dela, Zé? A mãe do Júlio? Você lembra? Como? Enide? A irmã Enide chegou lá na frente da igreja, dia das mães. Meus irmãos, quando eu casei, eu não sabia nada da vida. A única coisa que eu sabia é que os maridos devolviam suas esposas quando elas não eram virgens. Aí passou uma semana, 2 semanas,
3 semanas, ele me devolveu. Eu falei, eu acho que eu sou virgem. Ele me devolveu. Detalhe, você sabe, ela não sabia que virgindade estava ligada a sexo. Ela não sabia. Ela achava que virgindade é algum prato de comida que ela tinha que fazer, alguma receita, alguma coisa que ela tinha que fazer em casa para que ela fosse virgem. Depois que ela ficou sabendo, quando ela desceu no final do culto, eu cheguei para ela e falei assim, minha irmã, a senhora sabia tudo. Tudo a senhora sabia. A senhora só não sabia daquilo que não precisava saber. A senhora sabia cuidar de filho, a senhora sabia cuidar de casa, a senhora sabia o que era ser esposa, a senhora sabia o que era ser mãe, a senhora sabia o que era ser mulher. A senhora não sabia só o que era sexo. Agora me responda, hoje está tudo o quê? Está tudo invertido. Essa meninada hoje não sabe nada do que é ser mãe e sabe tudo sobre o quê? Sexo. Se eu pegar a sua bisavó com 8 anos de idade e colocar na frente de uma mulher hoje, uma mulher de 30 anos, a sua bisavó de 8 anos, dá uma aula, dá um show do que é ser esposa, do que é ser mãe, do que é ser mulher dentro de casa. Porque uma menina de 8 anos já era ensinada a ser mãe na época da nossa bisavó. Hoje é patético o que está acontecendo com essa geração de meninas quando elas se casam. E aí quando casa, é um Deus nos acuda, todo mundo desesperado, sem saber o que fazer, porque não foi o que, amado? Não foi ensinado. Qual é a única coisa, a gente vai falar sobre isso, qual é a única coisa que a gente fala para os nossos filhos, que eles têm que fazer o quê? Faculdade. Estudar. Qual que é o seu estudo? O que você tem que estudar? O que vai ser você vai ser quando crescer? O que você vai ser na sua vida adulta? A gente não sabe. E aí essa geração não aprendeu, amado. E a gente vai falar sobre isso. Tudo isso tem produzido, passa para mim, aquilo que eu tenho chamado a desconexão familiar ou o êxodo familiar. A desconexão familiar ou o êxodo familiar. Pais, mães, filhos, tios, avós, família sempre existiu. Mas ao longo da história, essa família tem passado por diversas transformações. E no último século, nunca houve uma transformação tão rápida nos valores e no conceito e na sua estrutura de família. A ideia de família dos nossos avós não foi a ideia de família dos nossos pais e muito menos será a ideia de família dos nossos filhos. Agora, como e por que essa mudança tem acontecido? O que eu vou trazer aqui, amado, é apresentar um fundo histórico de como nasceu a família na história da humanidade. Os seus desdobramentos e como essa família está hoje e como ela vai ser no futuro. Olha aqui para mim. O que eu vou apresentar aqui agora é como essa família tem se construído na história. Como eu disse, a ideia de família do nosso avô não foi a mesma ideia de família dos nossos pais, não é a mesma ideia de família que nós temos e não será a mesma ideia de família que os nossos filhos terão. De modo que eu quero apresentar agora como essa família tem se desconstruído no decorrer da história. Mas, ao mesmo tempo, como tem sido o desdobramento dessa família em cada tempo, em cada época, em cada século, né? Eu queria apresentar aí 6 tipos de família, 6 tempos de família na história da humanidade. A primeira família que a humanidade começou a conhecer, é a família tribal, né? É o início da humanidade. Passa para mim. Essa família tribal seria aí o início da humanidade, né? Essa aí é a primeira configuração de família. Nós temos aí a primeira configuração de família, né?
Em primeira instância, os homens e as mulheres se encontravam, eles se acasalavam, tinham seus filhos. Isso aqui não é o macaco não, tá bom, gente? Eu não estou aqui apresentando que o homem veio do macaco, não é isso que eu estou dizendo. O homem não veio do macaco, mas esse homem ele era um homem tribal. Concorda comigo? Esse homem existe até hoje nas culturas indígenas, em algumas culturas do mundo, né? Você vai ver esse homem totalmente desconectado da revolução da humanidade, da modernidade da humanidade. Mas nós temos aí um homem tribal. Com quem que ele casava? Ele casava com a irmã. O cara tinha filhos. O Caim casou com quem? Com a irmã dele. Sabia disso? O Caim casou com a irmã dele. Por que o Caim casou com a irmã dele? Porque não tinha lei moral na época. Não havia leis morais. Não havia a consciência do pecado, daquilo que era moralmente falando na sociedade. Nessa configuração familiar aí, não havia padrões morais estabelecidos. Então o cara tinha o seu filho, encontrava uma mulher, tinha filhos, e esses filhos também que se casavam entre si. Porque o que caracterizava essa família era a preservação. Eles tinham que morar numa caverna. Eles colocavam ali uma grande pedra na frente dessa caverna, com um buraco muito pequeno para que eles pudessem passar, e depois eles também colocavam uma outra pedra naquele buraco pequeno, porque não havia nada que os defendesse, né? Quanto mais a família fosse grande, eles tinham que ter muitos filhos, porque quanto mais eles tivessem filhos, mais eles poderiam sobreviver, porque eles poderiam lutar contra os predadores, os invasores, né? Tudo que essa estrutura familiar tem como objetivo é salvar o tempo todo o grupo. Eles orbitam em volta de salvar eles mesmos, seja de animais, seja de outros grupos que estão tentando roubar comida. E com o tempo eles começaram a perceber que havia muita deformidade nos filhos. Os filhos nasciam deformados. As mulheres as filhas que nasciam, elas não engravidavam. E os filhos nasciam muito deformados, tinha muita deformidade genética. E eles começaram a perceber uma coisa, que os filhos que casavam entre eles nasciam deformados. E quando alguém casava com alguém, acasalava, não tinha cerimônia de casamento, vivia junto e acasalava, com alguém que não tinha nada a ver com a mãe, com o pai, não havia deformidade. Então eles chegaram à conclusão que o que deixa as pessoas deformadas, estéreis, e é provado, nas culturas onde tem muito casamento entre primos, gente da mesma família, não estou falando irmão, incesto. Sabe aquela pessoa que casa com um primo de terceiro grau, casa com um primo lá de segundo grau, de primeiro grau? Há um percentual elevado de mulheres estéreis e filhos deformados. Porque nós não fomos feitos para nos casarmos com os nossos parentes. O que começou a acontecer? Esses homens começaram a enviar homens para outras cavernas. Já viu aqueles desenhos que dão uma porretada na cabeça da mulher, pum, e traz ela desmaiada? O cara fazia isso mesmo, ele pegava um pau, desmaiava, tonteava a mulher, sequestrava essa menina e levava para a sua caverna para ser esposa do filho dele, porque ele entendia que quando alguém casava com outra pessoa de outra caverna, as famílias eram mais saudáveis. E só mais à frente, né, que o casamento passou a ser um fator afetivo, né? Passou a ser um fator afetivo. Mas antes do casamento, o que é fator afetivo? Pessoas se casam porque são apaixonadas. Antigamente as pessoas não casavam porque elas eram apaixonadas. Elas se casavam para poder ter um grupo grande. Elas se uniam, não era nem casamento, elas se uniam para ter um grupo grande, para eles serem fortalecidos, né? Só que quando eles iam lá
e roubavam. Essas famílias iam crescendo, elas iam construindo os seus muros de pedra. Elas iam crescendo, porque quando eles descobriram que casar com outra pessoa não adoecia, casar com gente que não era parente, não era da mesma família, a gente nascia mais, os filhos nasciam mais saudáveis, as famílias começaram qual foi o resultado disso? As famílias começaram a fazer o quê? A crescer. Então aquela caverna não estava suportando aquele tanto de gente. Eles começaram então a construir muros em volta, e aí em vez deles ficarem na caverna, eles cercavam aquele lugar, construíam casas de pedra, e ali começou a ter os primeiros castelos. Os primeiros lugares, com grandes fortalezas, com aquela família ali, todo mundo ali dentro. E eles começaram a crescer e a plantar no meio, começaram a produzir, aí inventaram as máquinas de plantação, e aí as famílias começaram a ter muito produto. E aí começou a ter, quando um povo começa a ficar rico, e a riqueza ali não era dinheiro, era riqueza de gado, e a outra família começa a ficar rica, o que eles começam a fazer? Começaram a surgir as guerras. Aí esse grupo aqui começou a guerrear com aquele grupo para arrancar o gado, o trigo daquela outro grupo. Aí eles tiveram uma ideia. Vamos criar uma cerimônia. Daí que surgiu o casamento. A cerimônia de casamento surgiu assim. Eles pensaram, a gente está brigando. Porque todo mundo agora tem espaço, a gente tem família grande, a gente construiu castelo, a gente construiu fortalezas, e a gente está invadindo. E se a gente fazer um acordo? Eu vou mandar minha filha morar com vocês, e eu vou fazer minha filha casar com o filho de vocês. E eu vou pegar um pedaço da minha família e vou pôr para morar, eu vou colocar para morar lá no seu castelo, junto com a minha filha. Então eles começaram a trocar os filhos uns com os outros. Porque eles entenderam o seguinte: quando eu mandar minha família morar lá naquela casa, o que vai cessar? A guerra. Porque a gente teve um acordo de paz. E a gente vai fazer uma cerimônia para celebrar essa união. Surgiu a cerimônia de casamento. A cerimônia de casamento era um ato de paz que eles estavam fazendo. Quando a gente fazer essa festa entre a sua família e a minha família, a gente está dizendo que está tendo o quê? Paz. Então, primariamente, os seres humanos se uniam como instinto de preservação. Seja uma preservação do grupo, ou até mesmo uma preservação para trazer paz. Depois, os casamentos começaram a existir como dote, porque aí descobriram o ouro. A humanidade descobriu o ouro, descobriu os metais caros. E aí aquele povo que trabalhava só com gado, trabalhava só com plantações, eles começaram a descobrir que tinham metais fortes. Não era só pedaço de pau. E aí eles construíram espadas. Aí eles construíram lanças. Aí eles construíram armaduras. E aí agora eles estavam mais equipados para arrancar do outro ouro. Agora não era gado, agora era ouro. E aí eles tiveram que agregar na cerimônia de casamento mais uma coisa. Além de eu dar a minha filha, eu vou pagar um dinheiro caríssimo pela minha filha, para me mandar ela para o seu reino. Aí surgiu o dote. O que é o dote? O dote é um acordo financeiro que um rei, um dono de um rei, um nobre, um dono de uma casa, não podia ser um nobre, pode ser um cara ali com uma fazenda, que falava o seguinte: eu estou dando a minha filha e eu estou dando essa carroça de ouro para você. E isso aqui vai trazer paz para o nosso reino, nós nunca mais vamos brigar. Então, primeiramente, foi a união das pessoas era uma preservação do grupo. Depois passou a ser algo para trazer paz. E depois foi algo para produzir patrimônio. O patrimônio era dado.
Então passa para mim, por favor. Então, o casamento ele tem a sua primazia, né? Vamos assim dizer. A sua premissa, melhor dizendo, a sua premissa como preservação de grupo, passa. Depois, preservação da paz e depois, preservação do patrimônio. Casamentos eram feitos para fortalecer riquezas. Nasce, então, o dote para trazer paz. Só que depois eles tinham outra coisa chamada sogra, que aí não tem como ter dote para trazer paz, entendeu? Eles esqueceram que tinha a sogra, não tem como pagar o dote, entendeu? Piadinha. Mas é isso, né? Casamento, o casamento ele nasce como um fator de preservação do grupo. O casamento ele nasce como fator de preservação da paz. E depois o casamento nasce como preservação do patrimônio. Para que o meu patrimônio fique maior, eu vou pagar um dote, para que eu só vou dar minha filha se ele o quê? Se ele pagar. O Brasil tem dote? Tem. Quem sabe qual que é o dote do Brasil? A festa do casamento. O cara, quando ele casa, o pai só consegue casar a filha se ele der o quê para a filha? Uma festa de casamento. É o dote nosso, né? Lá em Angola é muito engraçado. Em Angola é 50 engradados de Coca-Cola, 5 vacas, 200 galinhas, entendeu? Eu tive lá em casamento, é uma semana o casamento, né? É uma semana, é engraçado, muito interessante. É outra forma de casar lá, é interessante o casamento dele. Então nós temos essa primeira família aí, amado, essa família rural, essa família tribal, né? Essa família tribal que ela vai se desdobrando. Depois nós temos essa família que é mais próxima da gente, que é essa família camponesa. Passa para mim. Essa família camponesa, a família rural, né? Olha aqui para mim. O que caracterizava a família tribal era o instinto de quê? De preservação. Tudo que eles faziam para que eles fossem o quê? Preservados. Então eles ficavam juntos, eles davam a filha para poder trazer paz, depois eles pagavam para poder aumentar o patrimônio, né? Era assim. Já na família rural, na família camponesa, né? O que caracteriza essa família é o tamanho que ela é. Quanto maior essa família, quanto mais espaço ela ocupa, dentro do mesmo lugar, ali dentro daquela mesma casa, eram casas gigantescas, 40 quartos, não estou falando nem da questão do castelo, no nosso país mesmo, você vai naquelas casas, aquele monte de quarto, todo mundo vivia junto, dentro de uma só casa tinha os pais, os filhos, os avós, os bisavós, todo mundo morando ali junto, né? Todo mundo morava junto, passa para mim. Então era uma família aglutinada, né? Era uma casa enorme. E eu sempre pergunto, quem é que trabalhava nessa configuração aí? Quem é que trabalhava nessa configuração? Todo mundo trabalhava, não era só os homens. Todo mundo trabalhava. Inclusive, sabe quem trabalhava? O cachorro trabalhava. Até o cachorro trabalhava. Amado, eu costumo falar que nós somos uma geração tão doente, tão doente, tão doente, que até os nossos cachorros ficaram doentes. Amado, esse cachorro aqui, ele entrava, ele dormia debaixo de uma marquisa, ele dormia assim, debaixo de uma carroça, começava a chover, ele enfiava debaixo de uma carroça, você dava uma comida para ele, ele comia um pedaço de osso, escondia o resto, comia depois de 3 dias, sim ou não? Hoje você dá um bife amanhecido para um cachorro, ele morre. Você viaja, fica 3 dias viajando, ele entra em depressão, meu irmão. A barriga dele incha. Antigamente esse cachorro, a barriga dele inchava, ele fazia o quê? Ele comia uns matos, uns capim. Agora não, a barriga dele incha e a gente fala assim, ele está com gravidez psicológica.
Nós tínhamos uma... Não estou falando isso, talvez você ache que eu não tenho cachorro. Não, lá em casa tem um Yorkshire. E eu louvo a Deus, porque quando as minhas filhas nasceram, minha cachorra passou a ser cachorra. Porque quando não tinha as meninas, toda semana ela estava no pet shopping, e uns lacinhos, toda cheirosinha. Agora a bicha fede, meu irmão. Os dentes dela vivem caindo, entendeu? O pelo dela fica tudo encarocado, sabe? Dá umas coceiras nela. Por quê? Porque agora ela é cachorro. Agora ela não fica no sofá mais, porque agora tem criança, tem bebê em casa. Ela virou cachorro. O que a gente fez? A gente transformou os nossos bichos em gente humana doente. Se não bastasse a gente ser doente, os nossos bichos também ficaram doentes. Todo mundo trabalhava nessa configuração. O pai trabalhava, o filho trabalhava, a mãe trabalhava, todo mundo trabalhava. Todos trabalhavam. Esse pai levantava quantas horas, mano? Hã? Quem ia com ele? O menino ia com ele. Está vendo? Esse menino se veste igual quem? Essa menina se veste igual quem? Depois eu vou explicar por que essa menina se veste igual a mãe e o menino se veste igual ao pai. Você está vendo um cidadão aqui, atrás aqui tem um cidadão. Você sabe quem é esse cidadão? É o genro. Eu vou contar uma coisa para vocês não sabiam, genro trabalhava nessa época. Sua filha casa e você sabe que você arrumou mais uma despesa na sua vida. Porque essa tranqueira desse homem agora é mais alguém que vai dar despesa para você, entendeu? Porque agora esse cara trabalhava, todo mundo trabalhava. Ele levantava de manhã cedo, levava o filho dele. O que esse menino ia fazer? Ele ia carpir. Por quê, amado? Porque nesse tempo os papéis eram muito claros. Tanto o pai quanto a mãe, os filhos, o cachorro, cada um sabia o seu papel. As tarefas, assim, elas eram distribuídas de acordo com o gênero de cada um. Tinha trabalho de homem, tinha trabalho de mulher. Então, quando esse menino ia para o trabalho, o próprio trabalho já dizia que ele era homem. Você não sabia? Uma das principais características para formar o masculino e o feminino é o trabalho. Crianças que não trabalham entram em crise na sua sexualidade. Não trabalhar afeta a identidade do gênero de uma criança. Esse menino levantava de manhã cedo para trabalhar com o pai dele. Homens e mulheres trabalhavam por longas horas. Levantava 4 horas da manhã esse menino, a filha ficava com a mãe, porque os homens eles eram responsáveis por carpir, eles eram responsáveis por cuidar do gado, eles eram responsáveis em construir as casas, consertar as propriedades, plantar, colher, vender o produto que era produzido. As meninas, as mulheres, cozinhavam, faziam produtos, potes para se vender, faziam queijo para vender. Quem tirava o leite da vaca eram as mulheres para vender. Aquilo produzia recurso financeiro dentro de casa. Elas cuidavam dos animais domésticos, elas cuidavam das hortas, elas aconselhavam suas filhas. Elas preparavam as suas filhas e os seus filhos para a vida de casado. Elas organizavam as festas, os casamentos, as cerimônias. Elas eram aquelas que aconselhavam e ensinavam como era a vida de casada, fiscalizavam os namoros. Se a filha tinha problema no casamento, voltava para casa chateada com o marido, acontecia o quê? Apanhava. Você volta para casa porque eu não criei filha minha para separar não, menina. Os homens eram responsáveis pela educação dos meninos e as mulheres eram responsáveis para a criação dos homens. Os homens eram responsáveis pelos meninos e as mulheres pelas meninas. Os meninos, passa para mim, os meninos eles eram chamados de mini adultos, né? Por que eles eram mini adultos? Passa para frente.
Porque você vai perceber que os meninos se vestiam como quem? Como os adultos. Os meninos se vestiam como os adultos, né? Essa era a grande expressão deles, né? Os meninos se vestiam como adultos e as meninas se vestiam como adultas. Agora, por que isso acontecia? Volta para mim, por favor. Por que isso acontecia? Na verdade, isso aqui, por sinal, é a família real, né? Isso aqui é os monarcas, a família real. Aqui está o Dom Pedro I, está a Princesa Isabel, a Leopoldina aqui, entendeu? Está aqui a família real. Você percebe que esse menino, a calça dele é até onde? E esse aqui? A calça dele está até embaixo. Por quê? Porque não havia mundo infantil, só havia mundo adulto. Então o mundo infantil era muito difícil de se viver, porque não tinha brinquedo. Esse menino aqui ia ter no máximo um carrinho feito de madeira. A menina, né? A menina ela ia ter no máximo, volta para mim. Essa menina aqui ia ter no máximo uma boneca feita de pano e às vezes até de sabuco de milho. Mas não tinha essa infância como nós temos hoje, não tinha brinquedos, né? Não tinha essas lojas de brinquedo como nós temos hoje. Então a infância, ela tinha que ser deixada para trás o mais rápido possível. Então esses meninos e essas meninas, elas se vestiam muito como os adultos para serem aceitas o mais rápido no mundo dos adultos. Para elas serem inseridas no mundo dos adultos, elas buscavam se parecer o mais rápido possível para elas fazerem parte da sociedade. Passa para frente. Então você vai perceber que eles se vestem exatamente como os adultos. A única diferença dos meninos é que eles têm uma calça que pegava até o joelho. Quando ele chegava na idade dos 10 anos, eles recebiam uma calça que pegava até embaixo. Quando aquele menino recebia uma calça que pegava até os pés, a sociedade entendia que aquele menino de 10 anos, olha que curioso, a sociedade entendia que aquele menino de 10 anos virou um homem. Ele virou um homem. Por quê? Porque eles eram 100% educados pelo mundo adulto. Então eles se tornavam adultos muito rápidos. E quando esse menino chegasse a uma fase, ele recebia uma calça longa. E se ele fizesse alguma coisa errada, você sabe o que ele ia ouvir? Olha aqui, rapaz. Não faça mais o que você fez. Honre as tuas calças. Por que era para honrar a calça? Porque a calça agora era calça grande. Você percebe que as mulheres e as meninas, as roupas delas eram o quê? Largas. Você está vendo que eram... Na França, elas colocavam quase uma armação na Europa. No Brasil, não. No Brasil era mais um enchimento mesmo. Volta para mim. Você vai perceber que essa menina, ela tem enchimentos também. Passa para frente. Você vai ver que a princesa Isabel, Maria Leopoldina Manuela Gabriela de Souza Bragança, ela usava uma roupa cheia também isso era moda. Agora, por que isso acontecia? Porque essa mulher aqui, dessa família, que é a primeira composição de uma família nuclear, essa mulher, ela existia para ter filhos. Só que a sociedade sabia que as mulheres magrinhas, elas morriam nos partos, porque não tinha cesárea. Então a mulher, quanto maior ela fosse na sua anca, as mulheres ancudas, né? Da anca grande, mais elas eram chamadas para casar. O padrão de mulher para casar era a mulher ancuda, da anca grande, né? Porque sabiam que o filho passava. As magrelinhas tudo morria nos partos, porque não tinha cesárea, né? E aí, o que elas faziam? As magrinhas, o que elas começaram a fazer? Elas começaram a encher. Olha lá, já tinha fake news, já tinha silicone nessa época, entendeu? Elas começaram a encher com muito pano os seus quadris.
Aí o cidadão, quando casava com a irmã, lá na noite descobria que ela era o quê? Magra, né? Não tinha como voltar atrás, tinha que orar a Deus para ela não morrer no parto, entendeu? Se você for na África, é curioso, que tem lugares da África que essa cultura existe ainda. Os caras gostam de casar com mulher gorda, bem grandona. E tem pai que dá até de brinde as magrinhas, entendeu? Dá as magrinhas de brinde, mas os caras ali, até hoje na África, acontece isso, né? Então, tem um filme, Mestre dos Mares, né? O Lado Mais Distante do Mundo, é um filme aí de 2003, que você vai ver uma coisa curiosa. É um navio, e lá tem todo um problema que eles vivem para não naufragarem, né? Tem guerras. E nesse filme Mestre dos Mares tem os capitães, tem os generais. Detalhe, a idade de um capitão, de um general é de 15, 13, 14 anos. Porque a história é verídica. Por quê? Porque nessa época, menino de 10 anos era adulto. Homem de 15 anos já era homem maduro. Mas você está achando isso estranho? Com que idade Jesus ensinou para os doutores? 12 anos. Amado, fomos nós que criamos essa cultura do adolescente, sabia? Não tem adolescente, não tem adolescência na Bíblia. Você vai na África, você vai em alguns países do mundo, você vai a alguns lugares do mundo, e também na cultura judaica, existe o bebê, existe a criança, existe o bebê, o menino e o homem. Bebê, menino e homem. A infância termina na idade de 9 para 10 anos. Eles fazem uma reunião, queima todos os brinquedos e chama esse menino para a maturidade. Fomos nós que inventamos o adolescente. Não existe o adolescente em algumas culturas. E na Bíblia não tem adolescente. Jesus nunca foi adolescente. Jesus foi uma criança, foi um menino e foi um homem. Não sei se você sabe, a palavra adolescente significa tempo da dor. Adolescente vem do termo adolores, tempo da confusão, tempo da dor. Por quê? Porque a gente não quer dizer que esse menino é um homem. Exemplo, um menino, um adolescente de 12 anos, pode engravidar uma mulher? Ele consegue engravidar uma mulher, melhor dizendo? Uma menina de 10 anos engravida? Engravida. Agora, foi Deus que errou a mão? Não Deus inventou esse negócio? Por que não tinha que ser um negócio assim só lá nos 30 anos de idade? Lá nos 30 anos a pessoa engravidava. Lá nos 30 anos o homem tinha condições de engravidar. Porque na cabeça de Deus, amado, não era assim que era para ser. Amado, nós somos uma geração que a gente mantém os nossos filhos crianças por longos e longos períodos. Alguém disse que a adolescência está terminando aos 35 anos de idade da nossa geração. Não, mas é verdade. O que a gente vê hoje aí é um monte de gente de 30 anos vivendo como um adolescente. Amado, eu tenho 2 bebês, 2 crianças. Quem tem filho sabe disso. Tudo que você quer fazer uma criança praticar, faz isso. Qual é a principal... Consegue para mim? Qual que é a principal estratégia que a gente usa para conseguir que os nossos filhos façam alguma coisa? Se você fazer isso, eu te dou isso. Você só vai comer sorvete se você comer o papá. Você só vai tomar banho na piscina se você fazer aquilo. Você só vai... A gente só consegue que os nossos filhos façam alguma coisa se eles forem o quê? Recompensados. Isso é infância. Olha aqui para mim. É na infância que a gente só faz as coisas se ganhar alguma coisa em troca. Querido, hoje na vida de casado e na vida espiritual, as pessoas só fazem alguma coisa para o marido, para a esposa e para Deus se ganhar alguma coisa em troca.
Querido, se você ainda é uma pessoa que serve a Deus baseado só naquilo que Ele te dá, você é um adolescente, uma criança espiritual. Não, eu estou feliz porque Deus me deu isso. Ué, e se eu não der? Amado, a criança só é feliz pela recompensa. É só pelo que ela ganha. Nesse período aqui, amado, as crianças, elas eram projetadas no mundo adulto o mais cedo possível. Tínhamos a figura do avô, passa para mim. Pode passar. Pode passar. Nós tínhamos a figura do avô, né? Quem sabe, para que serviu o avô nesse tempo aí? Transmitir história. O avô existia para contar a história da família. Ser velho era sinônimo de sabedoria, de transmitir a história. Só que, infelizmente, hoje, o idoso virou o quê, amado? O idoso virou um ser muito mais ligado a uma pessoa chata e insuportável. Eu vou falar uma coisa para você, geração. Quem viver, verá. Nós seremos a maior geração de velhos nos asilos na história da humanidade. Porque nós não sabemos ter vínculos com os nossos filhos. E quando a gente chegar na velhice, eles vão fazer com a gente o que a gente fez com eles. A gente não tem tempo para eles. Nós vamos falar sobre isso. Nós não temos tempo para os nossos filhos. Eles não terão tempos para a gente na nossa velhice. Porque é isso que a gente está o quê? Ensinando. É isso que a gente está ensinando. Então essa família aqui, olha aqui para mim, essa família aqui é a família rural, essa família aqui é a família camponesa, essa família aqui é a família aglutinada, todo mundo está junto. A mulher é uma figura da mãe, o homem é o patriarcado, o homem é aquele que governa a casa, os filhos são uma extensão enorme de filhos, todo mundo mora junto, são grandes. São muitas, a maioria dos seres humanos vivem uma vida rural, são camponeses, até o dia que acontece uma coisa. Quem lembra o que aconteceu que mudou radicalmente a humanidade? Passa para mim. Até o dia que aconteceu a libertação dos escravos. Por quê? Porque toda a mão de obra, de trabalho, na maioria das fazendas, por mais que esse homem trabalhasse, por mais que o filho trabalhasse, por mais que a mãe trabalhasse, havia a escravidão ali presente na maioria dessas famílias. Essas famílias, amado, elas tinham uma produção grande de cana-de-açúcar, uma produção enorme de café, tinha uma produção enorme de coisas que se vendiam, produtos que se vendiam. Mas a produção, a mão de obra principal, por mais que esse homem trabalhasse, por mais que essa mulher trabalhasse, quem mais produzia era o negro, quem mais produzia era o escravo. Por quê? Porque a escravidão existia. Nós aqui estamos falando de 1871. Quando começou a ter os primeiros comportamentos, os primeiros sinais da libertação dos escravos no mundo, né? A escravidão ela foi decretada no Brasil no ano de 1888. Então, quando se começou toda essa configuração, acabou-se. Quando a escravidão acabou, as famílias, a maioria das famílias, entraram em colapso. A maioria das famílias entraram em colapso. Porque elas eram grandes. Mas querendo ou não, quem mais mantinha essas fazendas eram os escravos com o seu trabalho, porque eles não tinham que receber salário. Quando acabou a escravidão, queridos, a maioria das fazendas do planeta Terra, no mundo, perderam seus escravos. E aí surgiu um produto que já tinha sido inventado em 1700.
Sabia disso? Esse produto já tinha sido inventado no ano de 1700. Já tinha um protótipo de algo chamado indústria a vapor. Já havia já uma ideia. Quando acabou a escravidão, a indústria a vapor teve que ocupar nas fazendas aquilo que era feito pelos escravos. Só que a maioria dos fazendeiros não tinham condições de equipar suas fazendas. O que começou a acontecer? Esses vilarejos que tinham pequenas cidades, pequenas fazendas, com tio morando, avô morando, todo mundo ali aglutinado, junto, uma casa grande, casas pequenas. Esse pessoal teve que vender suas fazendas, porque eles não tinham como equipar suas fazendas. Não tinham como equipar. Eles começaram a vender suas fazendas. Só os grandes fazendeiros ricos, os maiores fazendeiros, que conseguiram, passa para mim, conseguiram, passa para mim, não, volta. Eles conseguiram construir, colocar aquilo que a gente chama a pós-indústria, né? A geração pós-indústria. Olha aqui para mim. O evento que mais marcou a mudança no comportamento da sociedade foi a libertação dos escravos, o primeiro evento. Se você perguntar para mim, pastor Eurípides, qual foi o evento que mais afetou o comportamento da sociedade em todo o planeta, foi a libertação dos escravos. Porque toda essa geração de seres humanos que trabalhavam de escravos e não ganhavam, não tinha salário, o mundo teve que se reconfigurar para poder agora produzir, porque o engenho que era lá empurrado à mão, não tinha quem empurrasse mais. O filho do fazendeiro ia fazer aquilo? Não ia. O filho do fazendeiro tinha lá as pequenas fazendas que fazia, mas a maioria dos fazendeiros era a mão de obra escrava. Como ele não tinha mais isso, eles tinham que comprar os equipamentos da indústria a vapor, para produzir a cana, para produzir o feijão, para produzir o café. A maioria não tinha dinheiro. O que eles fizeram? Começaram a vender suas fazendas. Vender. E foram morar do lado, lá próximo, daquelas grandes fazendas que construíram, que se equiparam na indústria a vapor. Grandes fazendas se equiparam. Nessas grandes fazendas que se equiparam com a indústria a vapor, o número de funcionários aumentaram, muitas pessoas começaram a ser empregadas, começaram a se tornarem empregados desses fazendeiros, surgiram grandes indústrias, esses caras começaram a morar, fazer casas em volta dessas grandes usinas de café, açúcar, surgiram as primeiras cidades no planeta Terra. Surgiram as grandes cidades. A maioria, quando você vai estudar, a maioria das cidades começou em volta do quê? De uma usina de açúcar, de uma usina de café, de uma fazenda que plantava café. A maioria das cidades começaram em volta de uma grande fazenda. Surgiram grandes cidades. Potência. Nós estamos agora entrando, saindo da escravidão, saindo da vida rural, saindo da escravidão e entrando, passa para mim, na família, dentro de uma configuração de indústria. Família pós-industrial. Olha aqui para mim. O que eu estou querendo dizer? Tudo isso afeta a família. Porque aquela família, ela estava ali trabalhando, todo mundo junto. Sim ou não? Papéis definidos. A mãe presente ensinando para a filha. O pai presente ensinando para o filho. Todo mundo estava ali trabalhando. Poderia ter escravidão, poderia ter vários comportamentos sociais, mas é uma questão de cultura. Se a maioria dos pastores, a maioria dos crentes tinham escravos. A maioria. Na época de Jesus tinha escravos. É uma questão cultural. Só que a humanidade, ela entendeu isso de forma muito saudável, eu acredito. E que detalhe, isso nasceu até a partir de movimentos cristãos, a libertação dos escravos, né? Então, quando houve um dos maiores impactos na sociedade, que foi a libertação dos escravos, amada, a sociedade teve que se reinventar. Automaticamente a família foi afetada. Porque agora,
o marido não está mais em casa. O pai não está mais em casa. Nós temos agora, a primeira vez na história da humanidade, nem na época da família tribal aconteceu isso. Quando surgiram as grandes indústrias, a primeira pessoa que saiu de casa foi quem? O pai, quando ele levantava de manhã cedo, ia para a roça cuidar do gado, cuidar da sua fazenda, cuidar da sua vida rural, ele era um camponês, quem que ele levava com ele? Agora na indústria ele leva o filho? Foi aí que surgiu o adolescente. O adolescente surgiu justamente para dizer para a sociedade. A sociedade falou para a família. Porque o adolescente falou assim para o pai: pai, o senhor está indo trabalhar, me leva junto com você. O pai falou: não, eu vou falar com o dono da empresa. Olha, meu filho antigamente trabalhava comigo na roça. Ele quer trabalhar aqui agora na indústria. Aí o dono da indústria falou: não tem como. Por que não tem como? Porque ele é um adolores. Ele é um adolescente. E aí aquele menino que produzia, aquele menino que trabalhava, aquele menino que era aceito na sociedade como homem, agora ele é um adolescente. Ele não é mais menino e nem homem, ele está perdido. Por isso que nós temos uma sociedade de gente perdida, que é o adolescente. Porque o adolescente ele não é nem criança e nem homem. Mas não era para ser assim. As pessoas elas já deveriam ser aceitas na sociedade como homem. Agora esse menino fica em casa com a mãe dele. E o pai chega cansado. Antigamente ele chegava às 5 horas da tarde. Chegava em casa, sentava numa mesa, ia contar, ia abrir o álbum de fotografia, ia conversar, ia acender uma lamparina, ia conversar com a família. Agora ele chega em casa, numa casinha pequena, porque antigamente a configuração de uma casa era numa grande mesa, todos sentavam numa grande mesa, o ambiente da família era um ambiente numa grande mesa. A família não vivia no quarto, a família não vivia numa sala, a família não vivia em outro ambiente a não ser numa grande mesa. Quando você vai olhar para aquela vida lá rural, o ambiente que uma família vivia era o ambiente de qual? O ambiente da mesa. Na mesa que se conversava, na mesa que se contava história, até o dia que essa fazenda, essa casa foi vendida, a mesa se tornou uma mesinha de 3 lugares, a cozinha se tornou um ambiente pequeno, e agora todo mundo chega e está enfiado aonde? Dentro dos quartos. Antigamente a gente saiu da cozinha e foi para a sala, todo mundo ficava só na sala vendo televisão. Começava a ver domingo no parque 9 horas da manhã e terminava 10 horas da noite no show de calouros. Assim era a configuração de uma família. Só que hoje nós não estamos mais na cozinha, nós não estamos mais na sala, nem na copa ouvindo rádio, nem na sala assistindo televisão. Está todo mundo aonde? Trancado dentro de um quarto, de portas fechadas, entupidos de pornografia, desconectados com a vida, desconectados com a família. A gente se perde dentro da nossa própria casa, meu irmão. Hoje nós somos uma geração que dentro da nossa casa tem tudo, dentro do nosso quarto tem tudo. Dentro do quarto tem televisão, dentro do quarto tem frigobar, dentro do quarto tem mesa, dentro do quarto tem tudo. Eu costumo falar que os pastores do Brasil não param para ouvir minhas ministrações antes de me chamar na igreja. Aí é aquele problema. Primeiro que Deus me revela umas coisas sem eu saber que a igreja está vivendo. E eu não penso 2 vezes, mas não sou desse assim de agradar o povo com palavras. Eu falo aquilo que Deus pede para me falar no meu coração mesmo. E aí o pastor não ouve minha ministração, e geralmente eu sei se o pastor escutou minha ministração só do tempo que ele me pega no aeroporto até me levar no hotel. O pastor me pegou e falou: pastor, vem aqui um pouco, eu queria te mostrar, pastor, minha casa. Aí levou na casa dele, antes de me levar no hotel, uma casona enorme, uma sala gigantesca. Ele falou: pastor, aqui, ó, olha aqui, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Pastor, aqui em casa não tem problema. Cada um tem seu quarto. Olha aqui, minha filha tem um quarto dela, no quarto dela tem televisão, no quarto dela tem micro-ondas, no quarto dela tem computador, no quarto dela tem tudo, uma cozinha, é um flatzinho. Sabe para quê, pastor? Para não ter problema. Porque é uma luta, pastor, quando a gente vai para a igreja. Agora acabou com isso, cada um tem seu banheiro. Eu falei assim: e aí, pastor? Não, o que o senhor acha? Eu falei: nossa, pastor, sua família é muito infeliz. Hein? Que família triste. Ele levou um susto assim.
Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de ficar hospedado em casa de pessoas que eu vou ministrar. Porque eu sei que eu vou falar coisas que dá a impressão que eu estou vendo a vida do cara e não é, meu irmão. É o que eu ensino. Eu falei, nossa, pastor, que família mais triste, nem coisa melhor do mundo que fica gritando, pai, por que não sai do banheiro? É minha vez agora. Pai, eu não sei por que ele fica, esse menino, esse irmão meu de 13 anos, fica 3 horas no banheiro. A gente quer facilitar a nossa vida, e para facilitar a nossa vida, a gente desconecta as pessoas dentro da nossa casa. Nós somos uma geração que todo mundo come fora. Nós somos uma geração onde a gente não tem tempo mais para a mesa. Todo mundo enfurnado num sofá comendo, jantando e almoçando em sofá. Não há mesa, ninguém para almoçar. É claro que eu, como pastor e palestrante, Deus me dá um privilégio de poder ter um café da manhã com a minha família, ter um lanche da tarde com a minha família, de poder almoçar com a minha família e poder jantar com a minha família. E você que não tem tempo, por favor, valorize a mesa na sua casa. Se é num sábado, senta todo mundo. As meninas perderam a capacidade de aprender a cozinhar com suas mães. Escute, as memórias mais afetivas da sua vida nasceram a partir da comida que sua mãe fez. As memórias mais afetivas que você tem nasceram a partir da comida que você comia todo dia na casa da sua mãe. Sim ou não? Se eu perguntasse para você assim, qual é a comida que mais lembra a sua infância? Você ia falar um monte de comida. A nossa geração de filhas não estão aprendendo isso, querido. Essas meninas não sabem aprender a fazer comida com suas mães. Está perdendo a memória afetiva de sentar numa mesa. É claro que tem pessoas aqui que nunca viveram isso na vida. Entenda, a gente vai falar muito sobre isso quando a gente falar sobre restaurando valores. Se nós queremos restaurar a nossa geração, talvez você pensou que ia ser uma coisa grandiosa, não. A gente começa restaurando a nossa vida, voltando a sentar na mesa, tomando café, almoçando e jantando junto. Ensinando a esperar um ao outro, ensinando a servir, comendo. Amado, eu amo cozinhar. Eu amo cozinhar. E você sabia que cozinhar é uma forma de honrar alguém? Cozinhar é uma forma de dizer que você é importante na minha vida. Cozinhar é quando você faz uma comida e você mostra para as pessoas que estão na mesa que elas são bem-vindas. Sim ou não? Quantas vezes você já teve uma experiência de sentar numa mesa e você sabe que aquela pessoa que está preparando aquela mesa, está preparando porque te ama e quer te honrar, sim ou não? Não existe melhor forma de honrar a sua família do que sentar a sua família numa mesa e fazer comida para eles. Só que a nossa geração não tem tempo para fazer isso. Está todo mundo correndo, está todo mundo trabalhando, fora de casa. E nós vivemos, amado, todo esse adoecimento, uma configuração familiar, onde os filhos ficaram com suas mães e encontram seus pais só no fim do dia. Nesse modelo de família, os filhos passaram a ser criados de maneira informal, sem a orientação do